Bem-vindos ao nosso segundo dia de evento, né? A gente teve um dia bem produtivo e longo ontem, para quem ainda foi na formatura, né, da segunda licenciatura. Mas é o tempo que a gente tem para aproveitar também, né, essas solenidades e esse momento para estar junto também com pessoas que a gente não vê sempre. Hoje, a gente tem algumas informações preliminares e depois temos na parte da manhã 3 falas e a oficina com as professoras Deuta e Poliana, né, sobre a elaboração de material didático na parte da tarde. Tá? Então, a primeira informação preliminar é a seguinte. Houve uma mudança no ensalamento por causa da gravação das palestras, né? Essa sala aqui, vocês devem ter percebido, ela é equipada com câmeras e microfones justamente para poder fazer a gravação. E a gente só conseguiu essa sala uma ou 2 semanas atrás. A gente mandou um e-mail tentando retificar a informação, mas às vezes passa batido, né? Então acho que alguns de vocês estavam lá no Anfiteatro 100, porque não sabiam que o evento estava acontecendo aqui. Mas eu acho que agora a gente sanou esse probleminha. E a segunda informação é que na programação a gente preveu as 3 apresentações da parte da manhã, uma atrás da outra, sem intervalo, mas agora conversando aqui com a Ruth e com a nossa super equipe, a gente achou mais prudente fazer um mini coffee break curtinho, depois da segunda apresentação, e daí depois a gente tem a apresentação da Reseda e vai para o almoço. Pode ser? Para não ficar muito comprido, 3 horas a fio? Todo mundo gosta de um cafezinho, né? De manhã, é bom. Mas aí a gente tem que combinar que não vai ficar meia hora lá conversando, tá? Tem que voltar para a terceira apresentação. Acho que é isso, né? De informações preliminares. Estou esquecendo alguma coisa? É isso? Então tá. Dando início, então, às nossas falas dos convidados, eu gostaria de passar a palavra para a professora Denise de Abreu e Lima, da UFSCar, coordenadora nacional da rede Andifes Idiomas Sem Fronteiras. Para mim, pessoalmente, é uma honra ter a Denise aqui. A gente tem trabalhado bastante juntos ao longo dos últimos anos, né, implementando as ações do programa Idiomas Sem Fronteiras. Tenho aprendido bastante com ela. Acho que os colegas coordenadores das outras universidades também têm bastante contato e a gente aprende principalmente acerca das políticas linguísticas, né, dessas relações institucionais, perceber como é que as políticas são implementadas ou não, por que elas são implementadas ou não, né? Então, para mim tem sido muito enriquecedor esse trabalho na rede Andifes e ESF, e esse é um momento de celebração de ter a Denise aqui para contar para a gente as ações mais recentes do programa. Ela vai falar sobre o curso de especialização que o programa está planejando para começar no ano que vem. Depois da Denise, a gente vai ter a apresentação minha com o Antônio e a Mariana sobre a elaboração de material didático para o programa ISF. E daí, no terceiro momento, a apresentação da colega Reseda Streep, da Universidade Federal do Ceará, falando sobre o módulo do DeHortrai, uma plataforma desenvolvida em trabalho conjunto com o DAD, para a formação de professores mundo afora. E por que ela está na nossa programação? Porque talvez essa plataforma do DeHortrai possa ser usada na especialização do ISF, que vai ser implementada a partir do ano que vem, né? Essa é a ideia. Por isso que faz sentido a Reseda também estar aqui com a gente na programação. Tá? Mas, sem mais delongas, por favor, Denise, o palco é todo seu. Obrigado, né, pela presença. Olá. Olá a todos, todas. Um prazer enorme estar aqui de novo na UFR. Eu tenho um carinho especial por essa universidade. Não só porque eu gosto muito de Curitiba, mas principalmente porque minha filha se formou aqui, então eu tenho um carinho mais maternal, assim, de entrar por aqui e saber que
são espaços que cuidam dos nossos filhos, das novas gerações, mas eu tenho essa sensação toda vez que eu vou numa universidade federal, eu gosto de todas, vou a todas, e elas são muito lindas. Tenho o maior orgulho de ser brasileira quando eu entro numa universidade pública. Não que as outras não sejam boas também, mas é o coração brasileiro aí que fala. Hoje a minha tarefa ela é bem específica para falar do curso de especialização. Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre o curso de especialização fora do ambiente do ISF para outras pessoas que também não conhecem ou não sabem exatamente do que se trata. Então, eu tive que detalhar um pouco mais, falar, não, mas isso não está claro, para quem não é do ISF não vai entender. Então, eu tive que esmiuçar um pouco mais. Então, eu até vou colocar um cronômetro aqui, porque eu falei para o Tiago, eu posso falar em 5 minutos ou 5 horas. Você escolhe o tempo que eu posso falar. Pode passar. Então, a minha apresentação, eu vou falar um pouco o que é o ISF, muito rapidamente, principalmente para as pessoas que não sabem do que se trata. Vou falar sobre a rede e vou entrar especificamente na especialização para vocês entenderem por que a gente está fazendo essa proposta. Então, o que é o Idioma Sem Fronteiras, né? Assim, muito rapidamente, ele foi um programa criado como um tapa-buraco do Ciências Sem Fronteiras. Eu não tenho problema nenhum em assumir isso, porque foi isso que aconteceu. E isso gerou muita discussão na área, porque muitos se sentiram usados, né, pelo governo, pelo fato de o programa não incluir a área de humanidades dentro do Ciências Sem Fronteiras, e justamente a área de humanidades ter que ajudar o povo que não era da área a ir para o exterior, coisa que nem os nossos alunos de letras, que deviam ter um programa específico para isso, não eram motivados a fazê-lo. Então, tinham todas essas críticas, mas o grupo que topou a empreitada entendeu que esta era a fresta da porta que estavam deixando a gente entrar. Então, tipo assim, tá, vocês estão precisando disso aqui, mas nós vamos entrar e ocupar um espação, assim. E foi exatamente isso que a gente fez, a gente entrou. Tanto é que o Ciências Sem Fronteiras já se foi e nós continuamos aqui. Do que ele se trata? Então, as ações do ISF, nós estamos fazendo 10 anos de programa já, elas envolvem formação de professores, produção de material didático, oferta de cursos, aplicação de testes, orientação, atividades de internacionalização e, para muitos que não sabem, o programa foi uma política pública que incentivou a produção de políticas linguísticas nas instituições. Num determinado momento, nós entendemos que tínhamos que incentivar as instituições, os seus grupos locais, a discutirem sobre as políticas linguísticas. Não que a gente não faça, porque o fazer já é uma política linguística, independente de ter um documento ou não. Mas fazer essas comunidades sentarem para discutir o que elas estavam fazendo e por que elas estavam fazendo isso foi um movimento do ISF. E quem faz parte dessa rede? Então, da parte de cá, 2 grupos. Os docentes especialistas, que são os docentes da área de letras, linguísticas e afins, e os alunos de graduação de letras e pós-graduação. Então, este grupo é o que faz a coisa acontecer. E quem é o público-alvo do ISF? São as comunidades acadêmicas. Então, o foco é promover proficiência linguística com qualidade, com acesso, englobando o maior número de pessoas possível, de forma gratuita e com qualidade. Qual é esse processo de formação? Isso eu tenho que enfatizar muito, gente, porque é tão difícil o pessoal entender. Os nossos reitores, os nossos gestores, eles acham que são os docentes da universidade que têm que dar aula para a comunidade. Não, a gente fala, espera um pouquinho, os docentes das universidades estão aqui para formar novos profissionais. Então, nós orientamos esses novos profissionais a trabalharem com a comunidade. Então, é um processo formativo em escala. Tá certo? A gente acompanha os professores ISF, que são os alunos de letras,
que eles que se encarregam, então, de ministrar os cursos e aplicar os testes e fazer todas as oficinas, etc., para a comunidade acadêmica e não acadêmica. Principalmente no português para estrangeiros, o foco também é a comunidade não acadêmica, porque são pessoas imigrantes que estão chegando, ou estudantes, enfim, a gente faz todo esse atendimento também. É uma história longa, que eu não vou adentrar aqui, mas, em 2018, por razões óbvias, nós nos mudamos de casa. Nós saímos do Ministério da Educação e fomos para a Andifes. Nós, na verdade, retornamos, porque a ideia do ISF surgiu dentro da Andifes. Então, para quem não sabe, o ISF foi proposto para a CESU, para o MEC, na Secretaria de Educação Superior, pela Andifes. Foi aí que se juntou um grupo de especialistas, fomos ao MEC, apresentamos uma proposta e eles abraçaram essa proposta. Não foi só a proposta do ISF que foi abraçada como solução para o Ciências Sem Fronteiras, não foi a única que vingou. É importante dizer isso. O governo atirou para tudo quanto é lado. Então, aquelas senhas do English Online, os testes de proficiência, os 500 mil testes do TOEFL que foram aplicados nas instituições, isso não era uma proposta do ISF, originalmente. Mas, depois que o governo determinou que ia ser feito o ISF, aí ele pegou tudo que ele estava fazendo e enfiou dentro do mesmo pacote. Tá? Isso é importante dizer. Aqui um resumo técnico, a gente já cresceu um bocadinho, nós somos 58 instituições federais, estamos em torno de 300 especialistas, são 7 idiomas, já estamos indo para a 6ª parceria internacional, e nós temos um potencial de atendimento de 20 mil alunos. Esse é o potencial de atendimento. A gente não chegou lá ainda, tá? Eu vou explicar depois por quê. Pode passar. O núcleo gestor, nós temos um núcleo que é um representante para cada um dos idiomas. Então, somos 7 idiomas, nós temos 7 coordenadores nacionais. A UFPR tem o privilégio de ter 2 coordenadores nacionais, que é o professor Tiago, no alemão, e o professor Luiz Gardenal, no japonês. Nós temos a professora Alessandra Caramori, da UFBA, temos a Viviane, do português, que é da UEL, é de uma estadual. Vocês vão falar, mas a Andifes não é só federal? Vocês vão entender que as estaduais também estão englobadas nesse processo. A professora Heloísa, da USP, no francês. O professor Fabrício, que hoje não está mais em Roraima, está na Federal de Sergipe. Eu, como coordenadora nacional. E o Valdenor, ele é como se fosse meu vice, né, porque ele é um coordenador de tecnologias e ensino de línguas, que ele é da Federal de Uberlândia. Então, a nossa organização funciona, nós somos 9 no núcleo gestor, nós temos um trabalho junto a 280 especialistas de idiomas, que podem atender, pela capacidade que eles declararam de orientar cerca de 990 professores. Então, eles disseram que podem orientar. Ah, eu posso orientar 1. Ah, eu posso orientar 3. Não é que existam esses 990 professores. Nós temos capacidade para abrigar 990 professores de idiomas, e que, por sua vez, se multiplicarmos pelo número de vagas dos cursos, nós poderíamos atender essas 20 mil pessoas. Então, só retomando, quando nós saímos do MEC, que nós estávamos na Secretaria de Educação Superior, nós fomos para a Andifes, e na Andifes nós ficamos vinculados ao CEGRIFES, que é o Colégio de Representantes de Relações Internacionais das Instituições. Então, eu tenho um assento no grupo de Relações Internacionais, não com voto, só com voz, mas representando toda a rede, justamente para fazer essa articulação entre as ações de internacionalização e o ensino de línguas. Volta só um bocadinho. Então, a gente tem um processo muito forte de gerenciamento usando tecnologias. Eu sei que isso é um pesadelo, foi e é um pesadelo para os meus colegas, porque são muitas ferramentas. E, às vezes, eles ficam confusos, porque é muita informação. Mas, gente, eu acho que um dos efeitos colaterais do ISF foi ter promovido um letramento digital de todo este conjunto de especialistas. Eles tiveram que lidar com tantas ferramentas tecnológicas
que foi assim tremendamente desafiador para alguns poder compreender como é que eles podiam fazer parte dessa rede. Mas não tem como você fazer uma articulação nacional se você não se valer de recursos tecnológicos. E isso nós conseguimos ver perfeitamente na pandemia. Então, na pandemia foi assim, foi um divisor de águas. Todo mundo reclamava do uso das tecnologias dentro do ISF. Depois da pandemia, isso diminuiu absurdamente. Por quê? Porque as pessoas tiveram que fazer isso como rotina, como cotidiano, tá certo? E aí, o ISF, ele tem duas grandes propostas para auxílio da internacionalização, de forma bem prática. Primeiro, oferta de cursos para a comunidade. Então, é permitir que toda a comunidade possa se valer desses cursos, independente se ela tem um centro de línguas ou não. E é muito importante eu frisar aqui com vocês que nós somos complementares aos centros de línguas. O ISF não substitui a importância dos centros de línguas nas instituições. Por quê? Porque o centro de línguas tem um propósito. Ele geralmente abraça propósitos de ensino de língua geral, não são tão específicos. O nosso foco é específico para o acadêmico e para a internacionalização. Você fala, mas as coisas não se misturam? Até se misturam quando elas não têm ações específicas. Mas a ideia é que os centros de línguas e os núcleos ISF possam trabalhar em parceria. Essa é a melhor dobradinha. Porque, mesmo juntos, gente, a gente não dá conta da demanda da instituição. A gente poderia ter 15 ISFs e 15 centros de línguas na instituição, e, mesmo assim, acho que a gente não daria conta de toda a comunidade. E aí surgiu uma ideia, no final de 2017, propriamente dizendo, uma necessidade premente que já vinha surgindo com relação ao português para estrangeiros. Uma necessidade de formação de novos profissionais. Muitos cursos de letras foram reformulados para atender às necessidades do português para estrangeiros, mas não tínhamos docentes suficientes nem vaga para ministrar essas disciplinas. E aí, esse problema ele só ia crescendo. Então, o que o pessoal do ISF português se valeu na época que eles se reuniram? Vamos montar uma especialização. Precisamos montar uma especialização. Então, a ideia da especialização surgiu com português para estrangeiros. E aí a coisa foi num crescendo que a própria Viviane, que é a coordenadora nacional, acabou convencendo todos os outros coordenadores nacionais de que esta era uma ferramenta muito poderosa que nós poderíamos utilizar. Então, volta só um bocadinho. Essa especialização ela foi apoiada pelos reitores da Andifes por unanimidade. E, quando nós abrimos o credenciamento dentro da Andifes, porque não é obrigatório fazer parte do ISF, tá, gente? Então, assim, a instituição tem que se credenciar, a rede, da mesma forma que os especialistas podem se credenciar à rede totalmente de forma separada. Então, a sua instituição pode não estar nem credenciada, mas você, como docente, na sua autonomia, você pode se credenciar à rede. E aí, essa uma das ações que nós propusemos foi a oferta de cursos. Por conta da pandemia, a gente começou a ofertar tudo online. E a gente começou a pensar assim, por que não continuamos fazendo essa oferta online? Inclusive para nos diferenciarmos dos centros de línguas, que são todos praticamente presenciais. Como é que a gente dá conta dos campi? Se não tem centro de línguas nesses campi, então fica tudo concentrado só no campus sede ou no campus onde tem o curso de letras. Então, por que a gente não pode atender esse Brasil? Era uma dificuldade tremenda para levar o professor lá naquele campus, lá não sei aonde. E o que fazer com as universidades que não tinham letras? Nós, no sistema federal, nós temos pelo menos 20 universidades que não têm cursos de letras. Mas elas precisam ter acesso a cursos de idiomas. Como fazer sem gerar novos custos? Ninguém vai abrir curso de letras, gente. Isso é fato. Nós estamos tentando e lutando para que os nossos permaneçam. Então, como fazer uma força-tarefa para que esse trabalho em rede realmente atenda à necessidade do público-alvo?
E foi aí que a gente falou, vamos fazer um trabalho em rede à distância. Então, nós começamos a fazer uma oferta coletiva, que a gente chama de oferta coletiva, que significa o quê? O professor A, o docente A, que vai orientar o professor ISF, ele vai ofertar uma turma com 25 vagas, para quem? Para o Brasil, para toda a comunidade acadêmica das instituições. E o processo de inscrição é por ordem de chegada. A documentação dele, o vínculo dele com a instituição credenciada está ok, ele tem o nível de língua exigido pelo edital ou pelo curso, ele está dentro por ordem de chegada. Cada professor cuida das suas inscrições, então isso não pesa para ninguém, porque o professor vai cuidar da sua turma desde o início, e a gente faz um processo integrado nacional. Nós já concluímos a segunda oferta coletiva, então esses são os resultados da primeira oferta. Nós tivemos 882 vagas promovidas, tivemos uma lista de espera de 3.523 alunos, ou seja, uma demanda muito maior do que a oferta. Mas, gente, esse foi uma primeira experiência, e ela foi muito bem sucedida em termos gerais. Lógico que agora a gente está se debruçando para algumas questões específicas, né, mas isso é um assunto para uma outra pauta. Este é o resultado da segunda oferta, eu ainda peguei isso ontem à noite, então assim, não tive nem tempo de olhar muito bem os dados, mas só para vocês terem noção, nós triplicamos o número de vagas, mas não conseguimos preencher todas. E aí tem a questão, mas como não conseguimos? Gente, horários. Então, isso é o mais legal do processo. Quanto mais diversificado o horário do curso, mais chance você dá para que as diferentes comunidades possam se inscrever. Tá certo? Agora, obviamente, tem dias de semana e horários que não são preenchidos, então, coisas que a gente tem que prestar atenção na hora de ofertar. Então, nós tivemos oferta de alemão, a de espanhol foi o maior número de vagas, ultrapassou a do inglês, e eu achei isso fenomenal. Pode passar? Aí tivemos do inglês. Você pode reparar que no de inglês nós tivemos mais oferta de cursos, mas tivemos um menor número de vagas. Italiano. Pode passar? Português para estrangeiros. E olha que interessante, nós tivemos uma lista de espera de 300, mas não preenchemos todas as vagas dos cursos ofertados. Por quê? Porque tiveram cursos que ficaram mais lotados. Então, todas essas avaliações nós temos que fazer no coletivo para tentar entender como é que é a demanda e como é que é a oferta. Então, já tivemos 2.375 vagas ofertadas. Então, nós pulamos de 800 para 2.000. E a ideia é que o ano que vem, a hora que o pessoal entender como é que funciona esse processo, e que quanto mais gente ofertando, mais opções a nossa comunidade tem, melhor ainda. E aí, gente, o mais bonito é oferecer italiano, oferecer alemão, oferecer japonês para instituições que nunca tiveram oferta dessas línguas antes. Tá, e aí vem, por que uma especialização? Tá? E aí a questão da especialização é justamente não só para alavancar a formação de profissionais, mas para ampliar a oferta dessa rede. A oferta coletiva ela está acontecendo agora com professores com alunos de letras. Mas a gente quer mesmo é usar toda a mão de obra que a gente vai poder orientar dentro do curso de especialização para ofertas coletivas. Então, é um curso nacional em rede, em que essas vagas vão gerar, vamos ter profissionais dando cursos como parte integrante do seu processo formativo, tá? Como uma residência pedagógica. A ficha técnica do curso. O curso tem 500 horas. Vocês vão falar, nossa, pesado um curso de 500 horas. Mais ou menos. Ele tem 200 horas teóricas, 200 horas práticas e 100 horas de orientação. Então, nós contamos todo este processo. É uma dedicação semanal de 10 horas por semana.
Então, um professor, ele teria que dedicar, ou um profissional, né, já formado, ele teria que dedicar 10 horas por semana para fazer esse curso. 4 horas na aula teórica, 4 horas na aula prática e 2 horas de orientação por semana. Aí é um curso que se chama Línguas Estrangeiras para Internacionalização, e aí alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português para estrangeiros, e aí e japonês, e aí o especialista, né, que o profissional de língua, ele vai escolher um idioma. Ele não vai se formar em todos, ele vai escolher um. Então, eu sou do alemão. Eu vou prestar a vaga, eu tenho proficiência, é importante que se saiba que esse curso não vai ensinar a língua para este profissional, então ele já tem que entrar proficiente dentro desse curso, e ele vai fazer a trilha do alemão. Tá? Então, entendido isso? Cada um vai seguir a sua trilha. E aí, quando ele entrar no programa, ele vai ter 5 componentes curriculares que são obrigatórios. Todo mundo vai fazer esses 5. Então, eles vão ser ministrados para todos os idiomas, em português. Quais são esses temas? Internacionalização, política linguística e rede SF. A outra vai ser EAD e uso de tecnologias para ensino de línguas. Fundamentos teóricos metodológicos contemporâneos de ensino e aprendizagem de línguas, avaliação e internacionalização, princípios descritores e competências, e ensino de línguas para fins específicos e acadêmicos. Isto é a base comum que a gente quer que este profissional tenha para seguir na sua trilha. A partir daí, cada um vai escolher, dentro de um rol de disciplinas, que nós estamos chamando de componentes curriculares, quais ele deseja fazer. Então, nós não vamos ter uma turma que começa e termina tudo junto. Cada um vai escolher a disciplina que complementa a sua formação, que ele tenha interesse. Então, ele vai fazer, além desse núcleo comum, 6 componentes curriculares do idioma. No caso do alemão, 6 componentes do alemão. E essas disciplinas vão ser ministradas em alemão. As de japonês em japonês, as de inglês em inglês, as de francês em francês, e assim por diante. 2 componentes curriculares para todos os idiomas. Estes são ministrados em português, porque daí podem ter profissionais de todos os idiomas envolvidos. E 2 componentes curriculares de português para estrangeiros. Nós colocamos isso como uma obrigatoriedade, por quê? Porque a gente já percebeu que, na formação de profissionais de línguas estrangeiras, eles acabam indo para os países falantes dessa língua e sabe que coisa, eles não vão ensinar alemão ou italiano lá, eles vão ensinar português para estrangeiros. Então, muitas vezes eles não têm sequer uma formação específica para ensinar o seu idioma, ele tem uma formação de ensino do idioma estrangeiro, mas não do seu próprio idioma como idioma estrangeiro. Então, nós queremos dar essa base, que muitas vezes não temos na graduação, para esses alunos. Tá? Então, por exemplo, o rol de disciplinas do português para estrangeiros é o maior de todos os idiomas. Tem uma parte que depois eu vou mencionar aí para vocês sobre os temas. Por exemplo, tem disciplinas do ensino de português para falantes de alemão. Ensino de português para falantes de chinês. Ensino de português para falantes de línguas distantes. Para falantes de língua portuguesa. Para falantes, enfim. Nós temos um rol muito grande de disciplinas dentro do português para estrangeiros e, pelo menos 2, este candidato aqui vai escolher para ele fazer que complemente a formação de português para estrangeiros dele. Se ele teve uma formação na graduação, que ótimo. Ele vai escolher 2 disciplinas que sejam complementares à formação dele. Com tanta disciplina, você vai falar assim, meu Deus do céu, mas, né, vai dar tempo dele fazer isso tudo em 2 anos? Sim, porque cada componente curricular tem 16 horas. Todas essas disciplinas que eu falei para vocês, elas têm 16 horas. Ela é dada em 1 mês. São 4 unidades, 4 horas por semana. Então, em 1 mês, você termina aquele componente curricular. Denise, mas dá tempo
Gente, é uma questão de foco, tá certo? E não só foco, mas objetivo. Isto não é uma pós-graduação em estrito sensu. Isso é uma especialização que tem como foco dar ferramentas, instrumentos e, obviamente, ajudar nesse processo de avaliação crítica do processo de internacionalização. Eu não vou entrar muito nesta questão, mas depois, nas perguntas, se a gente quiser conversar um pouco sobre isso, a gente pode. E a equipe, eu esqueci de mencionar, mas nós formamos uma equipe multilingüe para desenhar este curso. Foram 10 pessoas que se reuniram ao longo de 9 meses, foi um filho, viu, gente? Foi um parto, todas as semanas, durante a pandemia, e escrevemos esse projeto pedagógico. Foi um processo bonito, lindo, comprometido. Depois, esse projeto pedagógico foi compartilhado com toda a rede, todo mundo pôde opinar, dar sugestões, fazer críticas, nós consolidamos isso para depois a gente apresentar para a Andifes e da Andifes passar para as instituições para serem aprovados. Tá? Então, e dentre os componentes curriculares, nós dividimos eles em eixos temáticos, para a gente poder categorizar um pouco essas disciplinas. São esses eixos: material didático, avaliação, línguas para propósitos específicos e acadêmicos, aspectos culturais, tecnologia para ensino de línguas, metodologias de ensino de línguas e tópicos em língua, linguagem e sociedade. Esse aí, último, gente, é sempre aquele assim, todas aquelas disciplinas que a gente quer dar e não cabe em lugar nenhum, ela cabe aqui, tá certo? Que é sempre assim, mas e aquela? Mas e aquela? Tá, ok, cabe aqui. Vou dar um exemplo aqui do que seriam as disciplinas, por exemplo, a material didático, que é o tema deste encontro de vocês. Análise e adaptação de materiais didáticos em línguas XXX. O que é essa língua XXX? Aí você pode substituir por japonês, alemão, inglês, italiano. Ou seja, essa disciplina se multiplica por 7. Ok? E toda vez que ela se multiplicar por 7, significa que vai ser uma disciplina que vai ser ministrada no idioma. E ela vai ser específica para aquele idioma. Então, nós vamos ter uma disciplina chamada Análise e Adaptação de Materiais Didáticos em Língua Alemã. E aí, óbvio que eu sei que eu tenho especialistas nesta plateia que se imagine fazendo uma disciplina dessa de 16 horas, então, qual é a orientação que eu gostaria de passar para essas pessoas, para elas poderem olhar um material didático e saberem fazer adaptações em relação ao material didático, porque nem sempre você vai ter disponível um tempo para produzir seu próprio material didático, mas eu tenho que saber como fazer isso de forma adequada e apropriada. Produção e autoria de materiais didáticos em língua, também específico. Aí tem questões de direitos autorais. Bom, a gente sabe, quem mexe com material didático, sabe que essa é a parte mais delicada, mais difícil. Como acessar isso? Se são produtos autênticos, se não são, se tem direito autoral, se não é, se é de uso livre, se não é. Análise e preparação de material didático para exames de proficiência em língua. E desenvolvimento de material didático para meio digital em língua. Pode reparar que as 4 disciplinas de material didático elas são específicas para o idioma. Algumas disciplinas do curso em foco em tecnologias. Lá no começo, o EAD e uso de tecnologias para ensino de línguas, porque, afinal de contas, esse curso vai ser totalmente à distância, a orientação vai ser à distância, a formação teórica à distância, e a parte prática à distância. Da mesma forma que os professores ISF hoje estão fazendo oferta coletiva, esses alunos da especialização farão a mesma coisa na parte prática. Então, nós temos essas disciplinas aqui, eu não vou ficar lendo para não cansar vocês. Do alemão, especificamente, nós vamos ter estratégias didáticas para ensino-aprendizagem de alemão na modalidade híbrida. Essa, inclusive, foi uma necessidade da própria turma de alemão por conta da plataforma Du, quer dizer, a gente não pôs o nome aí, mas, obviamente, podemos nos valer de todas as outras plataformas que possam surgir e que possam, obviamente, dar conta aí da necessidade do idioma. Então, a parte teórica do curso será ofertada via Moodle, ISF. Esse Moodle está hospedado
na UFSCar, que é a minha universidade. Eu fui originalmente da Letras, eu não sou mais, faz muito tempo. Ou seja, eu acho que desde 2006 foi a última vez que eu dei aula para cursos de letras. Depois eu fui para uma outra área, que é a educação à distância e uso de tecnologias, e passei a tratar isso de uma forma muito mais ampla. E depois eu fui para o ISF. Né? Foi isso que aconteceu na minha vida. Quer dizer, no final, eu vou terminar minha carreira arrematando de novo a questão das línguas, elas caíram no meu colo de novo, então está tudo bem, vamos assumir essa. Né? Então, o Moodle ele é hospedado na UFSCar, principalmente por eu estar vinculada à Secretaria de Educação à Distância da UFSCar, então eu tenho um livre acesso lá, então ficava muito mais fácil eu organizar essas questões. Então, nós temos, dentro da estrutura tecnológica da UFSCar, nós temos uma parte que é só ISF e atende o Brasil inteiro. Tá, esta figurinha eu pus aí para ficar bem claro para vocês o que, na verdade, nós precisamos para montar esse curso de especialização. Primeiro, nós precisamos de docentes autores para escrever todas essas disciplinas. Tá? É uma tarefa hercúlea esta, são muitas disciplinas. São disciplinas curtas, sim, mas são muitas. E óbvio que a primeira turma vai ser uma turma piloto, gente. Eu vou deixar muito claro isso no edital. Pensa na primeira turma de um curso que está nascendo na instituição. Só quando você forma a primeira turma é que você tem toda a estrutura do curso preparada, laboratórios, disciplinas, toda a dinâmica. Vai acontecer a mesma coisa com essa primeira turma. Nós vamos ter todas as disciplinas prontas? Não. Mas, quando a gente formar a primeira turma, quer dizer, em 2 anos, a gente espera ter o conjunto de disciplinas pronto para poder a segunda turma entrar com força total e aí a coisa se multiplicar. Né? Então, nós precisamos de docentes autores. De todos os idiomas. Tá, mas, Denise, eu preciso me credenciar no ISF para fazer isso? Não. Nós podemos ter docentes autores credenciados, convidados ou até mesmo parceiros, ou seja, das parcerias internacionais que a gente faz. O que a gente quer é trazer o que é de mais atual e de mais especializado no país para formar aqueles indivíduos. Então, a gente não vai contar com um corpo docente só daquela instituição. Nós vamos contar com os especialistas daquele idioma no Brasil inteiro e no exterior, porque se é tudo à distância, a pessoa não precisa estar no Brasil. Esse é o primeiro ponto. A pessoa que fez a disciplina vai ser a que vai ministrar a disciplina? Não. Você pode não estar disponível para fazer um material didático, mas eu posso estar disponível para ministrar esse material didático. Veja, é 1 mês de curso. Então, você encaixa isso meio que na sua agenda. Não é um semestre inteiro que eu vou ter que dar aula. Não, é 1 mês. Então, eu posso, por exemplo, dar a disciplina que o Tiago fez. Ele fez o material didático, mas eu que vou ministrar. Eu vou usar o material dele. Eu vou ter possibilidade de complementação? Sim, vai ter um percentual aí que você vai poder complementar e adequar, mas a ideia é permitir que isso seja muito fluido. Então, que a gente vá fazer as chamadas. Quem pode dar essas disciplinas? Eu posso esse mês, o outro pode aquele outro mês. Entendeu? Então, os processos de inscrição para as disciplinas vão depender da disponibilidade dos docentes em ministrar essas disciplinas. E o docente orientador, só um instantinho, é outro personagem. Denise, eu posso ser os 3 personagens? Pode. Isso vai da disponibilidade de cada docente. E o docente orientador, ele já é credenciado à rede. Então, quando ele entra na rede, ele já diz, obrigatoriamente, ele tem que poder orientar pelo menos um aluno da especialização. Este é a obrigatoriedade. Se ele vai orientar alunos da graduação, aí ele opta. Então, tem docentes orientadores que não começaram a trabalhar conosco ainda, porque a especialização ainda não foi para o ar. Eles não se comprometeram a orientar alunos de letras localmente, mas estão dispostos a orientar nacionalmente.
Então, como é que vai funcionar esse processo? Tá, entrei no curso, já entendi que eu tenho que me inscrever nas disciplinas, aí como é que funciona? A cada 16 horas teóricas, vão contar 16 horas práticas. Então, ele vai ter um banco de horas práticas. Conforme ele vai fazendo as disciplinas, vai aumentando o número de horas práticas que ele tem que cumprir. E aí o docente orientador vai orientá-lo como que ele vai utilizar essas horas práticas. Você vai oferecer curso, vai oferecer oficina, você vai preparar material didático, você vai fazer um teste de nivelamento, o que você vai fazer? Então, ele vai fazer um plano de trabalho com este aluno da especialização e vai orientá-lo para executar este trabalho na prática. Tá? E a oferta, assim, se ele vai ofertar cursos, ele vai entrar no processo de oferta coletiva. Então, quando ele ofertar, ele vai ofertar para o Brasil inteiro. Então, se eu tiver 200 alunos de especialização, eu vou ter um potencial de oferta para o Brasil enorme, que, somados aos alunos de letras, a rede só tende a crescer. Isso ajudando, gente, a todos aqueles campi lá nos Cafundó que não chega letras lá de jeito nenhum. E esse pessoal vai poder ter acesso a fazer cursos de idiomas, de qualquer idioma. Vocês aqui no UFPR são muito privilegiados. Vocês têm praticamente todos os idiomas, não tem? Tem algum que vocês não têm? Tem todos. São pouquíssimas universidades que têm isso. A minha instituição tem 3. A gente só oferta inglês, espanhol e português para estrangeiros. E está ali. Agora, eu estou do lado da USP, estou do lado de um monte de instituição que tem francês, que tem italiano, e eu não posso ofertar, porque eu não tenho docente, eu não tenho professor. Mas que diacho? É tudo dinheiro público. É tudo público, gente. Eu não sei por que a gente briga entre a gente. Porque eu estou no ranking tal, porque eu estou não sei o quê. Não interessa. É tudo Brasil, é dinheiro público. É para as pessoas aprenderem. Então, a gente tem que democratizar esse acesso. Esse é o objetivo. Tá, então, a parte prática desse aluno de especialização é se envolver com cursos de oferta de 16, 32 horas, no máximo, e, na oferta coletiva, fazer apoio às atividades de relações internacionais. Às vezes vai ter um simpósio, alguma coisa, ele pode ajudar nesse processo, recepcionar professores estrangeiros, fazer um material de orientação. O que achar que vai ajudar? Isso tem um catálogo de ações que a gente pode compartilhar. Ele pode produzir material didático. Então, ele vai ofertar, vamos supor que ele tenha 32 horas... Ele tenha 32 horas de atividades práticas para cumprir. Ele pode produzir o material didático ou adaptar o material didático em 16 horas e depois aplicar esse material didático em mais 16 horas. Então, tudo isso sob supervisão. Isso, a ideia é funcionar como uma residência pedagógica. Tá certo? Então, a residência nada mais é que isso, né, gente? Você está na prática, sendo acompanhado por especialistas que possam te orientar. O curso é gratuito, não tem dinheiro envolvido. Gente, quando eu digo não tem dinheiro envolvido, não tem mesmo, tá? O governo não está fomentando absolutamente nada além daquilo que já tem nas universidades. Quer dizer, é lógico que o governo fomenta as universidades. Então, mas está na prerrogativa da universidade poder auxiliar ou não esse processo. E é isso que nós estamos conseguindo, com muito devagar, muito cuidado, mas isso está sendo feito. É um trabalho muito desafiador. Gente, esse processo é muito louco. Quem me vê falando da especialização, a gente começou a falar em 2017, nós estamos em 2022. Mas, gente, são 7 idiomas, é o Brasil inteiro. São muitos detalhes, são muitas coisas. Eu vou compartilhar um pouco os desafios que eu estou tendo para vocês entenderem esse processo. Primeiro, nós temos que selecionar uma equipe de produção de material didático. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso?
Então, 5 instituições se prontificaram a ajudar na elaboração desse curso. Quando elas se credenciaram, elas se prontificaram a auxiliar financeiramente este curso, que foi o FPR, o FSCar, o UNB, o UFO e o UFRN. Cada uma dentro da sua expertise. Então, nós estamos com uma equipe de gestão da UFSCar e da UFPR. Então, eu tenho 2 bolsistas aqui presentes, que eu vou conhecê-los pessoalmente hoje, né? Estou vendo eles face to face hoje, né? Que é a Nayara e o Guilherme aqui, os 2 da UFPR. Muito obrigada por vocês estarem aqui, queridos. O Guilherme ajuda a gente na parte de design, então ele é um estagiário pago pela UFPR para trabalhar no design com a gente. Ele nem tem noção do trabalho que o aguarda para fazer o design de todas as disciplinas. Não quero te assustar, viu, Guilherme? A Nayara, que é mestranda aqui na UFPR, orientanda da Clarice Jordão, uma querida que também foi professora ISF, na época que estudava na Federal de Sergipe. E ela está me ajudando, é meu braço direito, esquerdo, né? Não posso dizer que sejam as 2 pernas, porque essa eu ando com as minhas mesmo, tá? Mas os braços, com certeza. Para me ajudar nessa gestão, gente, é um processo muito complexo, e eu só consegui a Nayara coisa de, quanto, Nayara? 2 meses? Já que você... né? Isso. Então, gente, todo esse processo de gestão de tudo isso, eu faço praticamente sozinha, com o apoio dos meus colegas coordenadores nacionais. Então, não tem secretária, não tem nada, tá, gente? É ali na raça mesmo. Nós estamos selecionando a equipe de audiovisual da UNB, que vai ser feito por lá. A equipe Moodle da UFO, então, estão saindo 2 editais de seleção, gente. Tem seleção, tem que fazer esse processo, tem os tempos, os prazos, as coisas que, né? Então, somente quando eu tiver essa equipe organizada é que eu posso dar as orientações para os docentes autores. Se eu não tiver equipe, não adianta eu dar orientação para o docente autor. Ele vai fazer o negócio e eu não vou poder processar o que ele fez. Então, tem toda uma cadência aí de ações que a gente precisa organizar. E a equipe da UFRN, o pessoal lá do CEDIS, não sei se vocês conhecem, de educação à distância da UFRN, eles são muito conhecidos pela parte de formatação de e-books, eles são fenomenais, e eles se dispuseram, então, a fazer a parte toda de formatação do material digital. Estou vendo. Mas já estou terminando, viu? Bom, essa questão, o que a gente quer com isso é a ampliação, então, do acesso da comunidade acadêmica aos idiomas estrangeiros, fomentar um trabalho em rede, então, ter as IES conectadas e aulas compartilhadas, sem essa coisa de, eu estudo lá na universidade tal. Não, são especialistas X, Y, Z. Não, eu estudo com todos os especialistas do Brasil. Todos não, mas uma boa parte. Inclusão e acesso a aulas de qualidade, e aí eu estou dizendo porque eu conheço o trabalho dos meus colegas, eles fazem um trabalho maravilhoso junto com esses professores de línguas. Um foco muito forte em entender e compreender como funcionam essas políticas linguísticas, sejam elas declaradas ou não. Vou passar. Um foco que nós estamos tendo muito agora é de conversar com os nossos colegas, em 2023, os meus colegas do ISF vão me ouvir falar mais sobre isso, que é planejamento linguístico. Gente, a universidade não faz planejamento nenhum. A gente acaba ofertando as mesmas disciplinas no ISF, nos centros de línguas. Sabe, sentar para conversar é bom, né? A gente combinar as estratégias. Olha, você pega aqui, você pega lá, você atende a pós-graduação, você atende outro setor. Sabe? Um planejamento linguístico é bom, né? Saber que idiomas vai ofertar, quando vai ofertar. E compreender que não existe processo de internacionalização sem língua estrangeira, gente. Não existe. Essa coisa de falar, mas aprende inglês que funciona, tudo dá certo. Não é assim. Se a gente fosse ver a quantidade de gente que retorna das mobilidades acadêmicas, tendo tido depressão,
tendo tido crises e mais crises, porque, gente, crise a gente sempre tem, né? A gente olha para os nossos trabalhos científicos, tem vontade de sair correndo de vez em quando. Crise é normal, mas quando você tem uma crise em língua estrangeira, numa cultura diferente da sua, que tem choque cultural envolvido, etc., é muito pior, é avassalador. Ninguém fala sobre isso. É meio que tabu. Você foi para o exterior, você só pode falar as coisas boas que aconteceram. Todas as melecas que aconteceram, você põe embaixo do tapete, porque isso você acha que só aconteceu com você. Mentira. Teve muito processo de depressão e suicídio dentro do Ciências Sem Fronteiras que não foi comentado. Então, a gente precisa realmente preparar essas pessoas para irem para o exterior. Não é assim. Ah, eu quero, eu vou. Né? E, olha, a notícia é, o ISF ficou, gente. Ele não vai embora, não. Tá? Então, a gente tem que se conformar com isso. Quem não gosta dele, se acostume a ele. Né? Porque se ele aguentou todas essas gestões, 10 ministros, quando eu estava no MEC, gente, foram 10 ministros. 10 ministros. Às vezes eu conto e nomeio para ver se eu não estou fazendo conta errada. Não estou. Tá certo? Você sabe o que é sobreviver a isso? A um impeachment? E aos últimos 4 anos? Então, se a gente sobreviveu a isso, a gente veio para ficar. E aí eu vou dizer para vocês, façam parte, quem não sabia, ou não sabia como funcionava, converse aqui com os colegas, venham fazer parte com a gente. Os especialistas podem se credenciar, sejam de universidades federais, estaduais, particulares, que estejam no exterior. Denise, mas isso vai me tomar... Não, você vai adequar as ações que você faz normalmente na instituição àquilo que o ISF está fazendo, porque, no fundo, é a mesma coisa, gente. A única diferença é que nós estamos trabalhando em rede, e você está trabalhando sozinho. E esse processo é em fluxo contínuo. Eu só queria mostrar aqui a próxima tela. Se vocês quiserem saber informações, aquele endereço lá é o endereço, gente, horrível o endereço, né? Não dá para gravar de cabeça. Então, vocês entrem na página da Andifes, ali no segundo menu vai aparecer Rede Andifes ISF, você clica lá, você cai nessa página. Aqui tem os documentos norteadores, que é a resolução de criação, e tem o projeto pedagógico aqui, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto pedagógico do curso, ele está disponível aqui na página. E o credenciamento à rede tem tudo explicadinho aqui. É em fluxo contínuo, para todos os especialistas de todos os idiomas. Então, vocês estão muito convidados e serão muito bem-vindos ao nosso processo. Muito obrigada, e eu fico à disposição. Obrigada, muito obrigada por essa palestra apaixonada e apresentação desse projeto tão promissor e positivo, né, e empolgante mesmo. Eu queria abrir para perguntas, se tiver perguntas, comentários. A Dante, depois a Andrélia, é isso? Tá. Pode ser ela primeiro, tá. Poliana, você também está inscrita? Tá. Eu vou passar primeiro. Bom dia. Queria agradecer, eu achei muito linda a apresentação, foi inspiradora mesmo. Falou muito com a minha história, enquanto graduada, recém-graduada. Eu terminei o curso agora no começo do ano. Fiz letras português e alemão. E eu sou apaixonada pelo curso, amo tudo que eu aprendi aqui, só que, indo para o mercado de trabalho, eu senti uma lacuna em algumas questões. E aí a professora falou sobre o letramento digital, e eu acho que existe uma grande relutância na academia em relação a isso. Eu, particularmente, fui muito relutante. Eu entrei no curso em 2016, fui concluir só no começo desse ano, porque eu me neguei a concluir durante a pandemia, porque eu não queria terminar meu curso presencial de forma remota. Não consegui, foi mais forte do que eu tive que concluir, porque eu já estava trabalhando também na área. E acho que a experiência de muitos professores aqui que tiveram que trabalhar remoto. E hoje em dia, inclusive, é muito mais
numerosa a procura de aulas remotas, de aula particular, enfim. Eu tive o privilégio de entrar em uma empresa que é enorme, que tem muito recurso, e dentro das minhas funções, então, tipo, fazer lives, gravo podcast, faço roteiro, eu, além de ser produtora de material didático, eu sou produtora de conteúdo. E isso é uma coisa que faz parte da vida do professor de língua estrangeira hoje em dia. E é muito difícil desatrelar essas coisas. E eu fico muito feliz de ver esse movimento de preparo, porque são coisas que existem no mercado e esperam um professor de língua estrangeira. E eu tenho muito orgulho da UFPR, tenho muito orgulho de levar o nome da UFPR para onde eu vou, saber tudo que eu aprendi, tudo que no mercado eu me destaco, eu sei que veio daqui, mas eu queria muito mais ver essa ligação, assim, sabe, na vida cotidiana, na prática, assim mesmo, de conseguir ligar aquilo que eu aprendi aqui e levar para o mundo, assim, para cada vez mais justificar tudo aquilo que a gente faz, né? Como a professora disse, não tem dinheiro envolvido, mas a gente sabe que tem um custo bancado pela sociedade, a gente tem que cada vez mais mostrar, olha o valor que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso é muito incrível, esse caminho que a gente está seguindo. Só isso. Muito obrigada, Andrelli. Você quer comentar? Eu passo. Eu acho que foi mais um comentário dela e eu acho que esse é um desafio, tá? E como da área de educação à distância, eu sei o preconceito que as pessoas têm com relação à educação à distância, mas a gente vê coisas tão lindas sendo feitas na educação à distância que eu falo assim, gente, o professor ele não gosta de fazer EAD porque dá muito trabalho. Mas depois que ele fez tudo, é tão mais fácil, né? Dá uma trabalheira para você montar toda a estrutura de uma disciplina, mas depois você atualizar só aquela disciplina, está tudo tão organizadinho, tão bonitinho, tão, né? E dando acesso para as pessoas, enfim. Eu sou apaixonada por EAD, nunca pude compartilhar muito com os meus colegas na época do programa ISF, porque a resistência para EAD sempre foi muito alta. E a gente teve algumas experiências de formação e orientação durante o programa, à distância, que funcionaram maravilhosamente bem. Então, professores de Santa Catarina orientando, docentes de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, orientando professores, ou seja, alunos de letras, de outras instituições para ministrar cursos naquelas instituições que não tinham letras. Nós fizemos isso. E foi fenomenal. Fala, pronto, gente, está aqui um piloto. Então, isso funciona, então vou fazer isso no Brasil inteiro, para todos os idiomas. Pronto. E a pandemia ajudou. Eu tenho que, assim, agora não tem questão. Todo mundo viu que é possível fazer isso, porque os professores tiveram que aprender, como você mesmo falou, apesar dos preconceitos, era a ferramenta que tinha. Hoje, falar bem a verdade, sair de casa, pegar o carro, tentar achar um lugar para estacionar, para entrar na sala de aula, para sentar lá, ter uma aula que eu posso sair do meu quarto, ir para o escritório e ligar. Para quem mora em grande centro, então, isso é... Professora Denise, muito obrigada por essa ideia, por esse projeto novo. Acho muito interessante. Eu atuo na USP na formação de professores, na formação inicial, e também no curso de pós-graduação, no programa de pós-graduação em língua e literatura alemã, né, na linha da educação linguística em alemão. E eu acho que é realmente uma lacuna, né, que tem professores que têm essa vontade de continuar a formação, mas para os quais o mestrado não é a melhor opção, né, que demoram para se acostumar com os trejeitos acadêmicos, né, com todos os, enfim, rituais, né, forma de falar, né. Então, eu acho que tem uma lacuna,
sim, não atendida, né? E a gente percebeu na pós-graduação, como a gente é uma área pequena, relativamente pequena da área de alemão, que os cursos online de pós-graduação funcionam muito bem, porque a gente consegue, né, atrair turmas muito maiores, né? Eu dei uma disciplina com a professora Poliana, também com uma colega da USP, né? E vem gente de outros estados, então realmente esse foi o aprendizado da pandemia, né? Agora eu tenho algumas perguntas. Pelo que eu entendi, é uma especialização para professores formados. E quem vai ser o professor ministrante vai ser um professor docente, que já está formado. Tá, então, a residência pedagógica, que assim seria o estágio 2.0, digamos assim, né? Seriam alunos que ainda estão para se formar, que sob orientação, ou são professores já formados que dão? Tá. Eu tenho mais perguntas. Vou fazer um bate-bola aqui. São alunos da especialização. Tá? Então, imagina assim uma residência médica. O cara se forma médico. Aí ele vai ser anestesista, tá certo? Então, ele já é médico. E ele vai atuar no hospital como anestesista. Então, ele tem todo um processo sendo seguido por professores universitários da área de anestesiologia, tá certo? Então, acho que é a mesma ideia. Qual é o nosso campo de trabalho? Não é um hospital. São cursos de línguas. Dar condições para as pessoas terem acesso à proficiência linguística. Então, esses profissionais de línguas que já são formados entram no nosso curso e nós, docentes das universidades, vamos orientá-los em como trabalhar com este foco para a internacionalização. Tá certo? Então, aí a gente vai orientá-lo a ele ministrar essas aulas, a preparar esses testes, a orientar os alunos, a fazer todo esse processo. Entendeu? Não, isso não exclui os alunos de letras, tá? Só que os alunos de letras não estão na especialização, tá? Porque eles estão na graduação ainda. Então, tem um processo que, com os alunos de letras, vai continuar como era o ISF lá no MEC. O ISF lá no MEC era assim, eram só alunos de letras. Então, como essa tradição continua dentro das instituições, nós estamos continuando esse processo. O que eu fiz? Eu adiantei a proposta da oferta coletiva para ver se ela funcionava ou não. Então, na hora que entrar a especialização, a gente já tem toda a estrutura da oferta coletiva pronta. Porque isso era uma ideia só para especialização. A gente ia deixar os alunos de letras só para atendimento local, certo? Mas aí falar, vamos experimentar para ver como funciona, e a coisa está indo. Então, a hora que a gente lançar a especialização, a nossa ideia vai ser quintuplicar o número de vagas para a oferta de idiomas. E a outra pergunta que eu tenho é, tem esses três papéis, né? O docente autor, o docente ministrante e o docente orientador. O docente orientador orienta o professor ministrante ou orienta os alunos? Os alunos, ok. Né? Tá. Então, tá bom. Né? Tá. E daí 2 comentários ainda. Eu acho muito bom que na grade tenha a produção de materiais. Eu acho que a gente precisa, né, se autoafirmar como produtores de materiais também. Né? Professores são produtores também, e aquela hierarquia que existe, né, para com o livro didático internacional, aquele especialista que está em outro lugar, né, precisa ser desmistificado. E 2 perguntas, vai ser um curso de especialização e o diploma vai ser da UFSCar, tá? A segunda pergunta foi, acho que eu já esqueci agora, desculpa. Então, essa pergunta é muito importante, Dorte, porque é o seguinte, 5 instituições se prontificaram a dar a certificação. Aquelas 5 que eu falei, o FRN é do Rio Grande do Norte, é do Paraná, o FSCar, o UFO, Federal de Uberlândia, e a UNB. Esse processo, o curso está sendo passado
nessas 5 instituições. Na UFSCar já foi aprovado. Então, eu, por exemplo, estou com assim, bandeira verde para poder já iniciar o curso. Então, nós estamos discutindo agora se nós não fazemos a primeira turma somente na UFSCar, enquanto os outros processos estão correndo na instituição, porque, gente, cada instituição tem o seu tempo institucional para fazer a avaliação desses projetos. E um encrenca com uma coisa aqui, outro encrenca com uma coisa lá, outro sistema não cabe, porque não, você percebeu que só são 5 disciplinas obrigatórias, o resto, cada um vai fazer do jeito que quiser. Não tem sistema nas universidades para os cursos de especialização assim. Nós estamos dando um trabalho para as instituições. Primeiro porque, normalmente, as especializações eles exigem que 80% do corpo docente seja da instituição. A rede é a rede, eu não posso exigir, entendeu? Mas o CNE tem uma resolução de 2018 que permite que se faça um trabalho em rede nas especializações. Só que isso, no papel, é lindo. Na prática, ninguém sabe fazer isso. Então, o ISF está inaugurando esse processo, por isso que ele está tão demorado, é uma coisa assim, devagar mesmo. Tá. Só para te dizer que as 5 instituições vão certificar. Então, nós vamos... mas assim, nós vamos abrir os editais, então você vai se inscrever numa dessas 5 por região. Como elas estão bem regionalizadas, tá certo? Não é por língua, é por região. Isso. Então, quem se inscreveu na UFSCar vai ter um certificado da UFSCar. Quem se inscreveu na UFPR vai ter um certificado da UFPR, mas a UFPR vai atender o Sul, a UFSCar e a UFO o Sudeste, a UNB o Centro-Oeste e o Norte, e a UFRN o Nordeste. Tá certo? Esta é uma primeira divisão que nós estamos pensando. Mas, assim, talvez para o piloto saia só o UFSCar nesse primeiro momento. Então, obrigada, Débora. Vou passar para a Poliana ainda, porque a gente está um pouco atrasada para depois dar continuidade. Muito obrigada, Denise. Achei bastante interessante essa proposta em rede. Acho que é algo que a gente realmente precisa incentivar, né? Porque, como a Dörte falou, a gente tem já boas práticas, né, nesse processo de interinstitucionalização, né? Então, eu achei muito interessante, sobretudo, porque nós estamos num momento, é claro, de corte de verbas, e que a gente não tem tanta internacionalização como a gente queria. Mas nós precisamos criar essa demanda. E a gente não pode ficar só esperando aparecerem os projetos, aparecerem os programas, para a gente daí preparar o nosso público, né? Então, por isso, eu acho muito interessante que o ISF não tenha acabado, porque é um processo, de fato, né? Porque, na época do Ciências Sem Fronteiras, foi isso, foi um corre-corre, e aí, quem é que vai, como é que vamos preparar, vamos flexibilizar isso, aquilo, porque a gente não tinha um público preparado. Então, acho que um papel também da universidade é criar essas demandas, né? Então, por isso, eu acho interessante essa proposta. Gostaria de dar os parabéns a todos os colegas e colegas envolvidas. E aí, eu queria te perguntar também a respeito exatamente do que você está falando sobre as resoluções, porque me lembrei aqui, na UERJ, por exemplo, o corpo docente, a gente tem que ter também essa equiparação, né, de 80% endógeno e só 20% exógeno, e a gente ainda tem a questão da carga horária. Aí eu queria te perguntar, porque a carga horária, no nosso caso, não pode ser completamente online. Então, ela teria que ter uma carga horária também presencial. Aí queria te perguntar como é isso, se vai haver, se, por exemplo, na UFSCar, vocês conseguiram passar todo o processo da proposta, né, no conselho, né, online, ou se também vocês estão pensando, ou se vai ter que ter essa etapa presencial para defesa ou prática, não sei. Como funciona lá, já que já está aprovada a proposta, né? Olha, aí é articulação política mesmo, tá certo? Porque, como é algo muito novo,
e por conta dessa resolução do CNE de 2018, as universidades não se atualizaram. Porque está muito cômodo, está funcionando, por que eu vou mexer? Aí surge esse curso, totalmente fora da caixinha. Sistema nenhum aceita. Aí você tem que fazer uma justificativa, apresentar a resolução, explicar, ir nos conselhos, dizer sobre o que se trata. Porque daí, na hora que você explica, todo mundo fica, nossa, isso é grande mesmo, né? Eu falei, isso é grande, entendeu? Então, a sua instituição não está adequada à nova resolução, como a minha também não estava. E, por conta da demanda deste curso, eles tiveram que atualizar a situação. Então, como eu, obviamente, fiz o meu dever de casa, fui na minha instituição, conversei com todo mundo, expliquei, etc., e eles entenderam o que era a proposta, eles aprovaram incondicionalmente. O sistema não permite que eu coloque docentes de outras instituições. Então, nós selecionamos os docentes da casa que estavam credenciados ao ISF, e colocamos todas as disciplinas para eles ministrarem. Isso, porque o sistema exige isso, tá certo? E todos aqueles dos idiomas que a gente não tem, a gente colocou os coordenadores nacionais. E foi essa a solução que a gente deu. Mas eles sabem que, na prática, essas pessoas elas são organizadoras desses temas, mas quem vai ministrar não são eles, é a rede. E quem da rede? Não sei também. Quem estiver disponível e for se candidatar para ministrar aquela disciplina. Eu só vou saber aquilo, agenda de semestre para semestre. Não vou saber disso antes, tá certo? Então, os sistemas são muito burros, porque eles só fazem aquilo, eles são muito engessados, tá certo? O SIGA-A da Federal do Rio Grande do Norte, que é um baita de um sistema de gestão acadêmica, totalmente fora de condição de botar isso. É um dos lugares que está mais sendo difícil poder passar, é porque não dá para colocar dentro do sistema, tá certo? Então, tudo isso, Poliana, é muito difícil esse processo, mas por isso que a gente falou, vamos começar com a UFSCar, e as outras instituições, quando resolverem internamente, elas entram também, e vamos tocando. Mas isso, legalmente, não precisa ter parte presencial. Pela essa nova resolução do CNE, não precisa. Não precisa ter defesa de TCC. Só que aí depende da regulamentação interna. Na UFO, tem que ter defesa de TCC. Então, o que nós estamos fazendo? Já que vai ter, o aluno tem um portfólio, ele defende o seu portfólio de ações. Então, eu ministrei um curso, eu produzi um material, eu não sei o que, ele faz como a gente faz um memorial, tá certo? Olha, o curso fez isso, eu saí daqui, fiz tantas coisas, orientei tantas coisas. Então, ele não precisa fazer um TCC, ele vai defender o percurso formativo dele. Tá? Obrigada, muito obrigada. Por uma questão de tempo, eu vou